Fala, nação coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Matheus aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje eu vou reagir à coletiva do Marcelo Cabo, que terminou agora há pouco. Vou botar aqui para a gente ouvir junto. Eu vou pausando alguns pontos interessantes e conversando com vocês. Peço para você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo, seguir nossas redes sociais e se tornar membro do canal. Você ajuda demais a gente. Bom, vamos lá. Coletiva do Marcelo Cabo aqui na tela. Canal Cast Coral do Diego Godin foi lá. E aí eu vou reagir com vocês. Falasse a respeito das peças que você definitivamente vai poder montar no amanhã, tem aí em volta, os atletas pegaram direção, que é óbvio a expectativa do treinador para passar essa fase e continuar nessa luta por mais uma série. Boa tarde a todos, prazer tê-los aqui, expectativa muito boa, muito grande para esse embate diante do Sergipe. Até o momento a gente tem todos os jogadores à disposição. Tá? Primeiro ponto, até o momento a gente tem todos os jogadores à disposição. Então, algo que eu falei na live de hoje aqui agora há pouco, Santa Cruz vai com força máxima para o duelo. Vamos seguir. Para o jogo, aqueles que estavam entregue ao departamento médico, treinaram a semana toda. A gente faz hoje o último treinamento, esperamos poder contar com todos para a partida. A expectativa muito boa que a gente tem para essa partida diante do Sergipe em casa. Foi uma semana muito positiva de trabalho, uma semana muito intensa, uma semana de ajustes, correções, para que a gente possa fazer um jogo de zero eficácia máxima e a gente buscar essa classificação. Bom, primeiro ponto importante, ele falou aqui que o Santa Cruz tem todos os atletas à disposição. Aqueles que estavam no departamento médico treinaram a semana toda e hoje teve o último treinamento. E o Renato volta de suspensão. Então, como eu já havia dito aqui, Santa Cruz vai com força máxima. Natan, Ariel, Totti, Viniora, todo mundo voltou, todo mundo treinou. Renato cumpriu suspensão, já está de volta, já pode jogar. Boa tarde. Engenheiro, essa informação é muito valiosa, então prepara o print. Quanto que a Caixa Econômica paga por mês? Marcelo, eu não consigo estar cansado de ver posse de bola e volume sem resultado. Por que o Santa Cruz não consegue transformar isso em vitórias, principalmente no mata-mata? A gente teve um jogo de mata-mata, né? Como você evidenciou, principalmente no mata-mata, a gente teve um jogo no mata-mata, onde alguns fatores nos levaram a não buscar essa vitória. Os primeiros 30 minutos da partida foram muito aquém da nossa equipe. A equipe adversária conseguiu exercer uma pressão, onde a gente não conseguiu sair dela. Tomamos o gol muito no início dos dois tempos, uma coisa que eu conversei bastante com os atletas. Quando você vai para o mata-mata, você... Aqui ele foi bem, ele falou que a equipe foi aquém, isso aí foi. E que os primeiros minutos dos dois tempos foram bem abaixo, que isso comprometeu, porque o Santa Cruz levou um gol aos 7 minutos do primeiro tempo e com 1 minuto do segundo tempo. E isso comprometeu toda a partida. Isso aí é, sim, um fato, e ele foi bem aqui na resposta. É fundamental que você tenha esse primeiro início de cada tempo. Eu costumo dizer que os 10 primeiros minutos de cada tempo, os 10 últimos são os mais importantes. Os 10 primeiros você requer um nível de concentração muito alto. E os 10 últimos você está cansado, fadigado, então você precisa sempre estar atento. E nós tomamos 2 gols no início de cada tempo. Um gol aos 6 e um gol aos 2. Isso você prepara uma equipe, elabora uma equipe ou uma ideia de jogo, você toma um gol. No início, você tem que idealizar como é que vai ser a sequência. E o primeiro gol, a gente demorou muito a recuperar. A gente sentiu muito o primeiro gol. Tanto que os primeiros 30 minutos a equipe deles envolveram a gente completamente. A gente não conseguia jogar. A gente não conseguia colocar em prática aquilo que a gente trabalhou com o jogo. Fizemos um gol, empatamos o jogo de uma jogada ensaiada que a gente trabalhou muito a semana. Sabemos que a bola parada pode ser um fator determinante para a gente poder buscar essa classificação. Equilibramos o jogo. Aí sim, o primeiro tempo do adversário foi muito superior ao nosso. A gente vai para o vestiário, faz todo o ajuste e toma um gol com 1 minuto e 40, que foi muito avisado. Os atacantes dele toda hora buscavam as costas da nossa marcação. E a gente toma o primeiro gol com esse tipo de erro. De uma bola que foi para as costas da nossa zaga, e o segundo gol tomamos outro gol, que o atacante foi para as costas da nossa zaga. Uma coisa que foi conversada durante a semana, foi trabalhada, foi treinada. Então é uma coisa que você tem que recuperar sempre. Importante aqui o ponto do Marcelo, ele disse que os 2 gols que o Santa Cruz levou foram nas costas da zaga e que essa jogada foi estudada e trabalhada durante a semana. Mesmo assim, o Santa Cruz levou esses 2 gols, mesmo sendo trabalhado isso durante a semana. Sempre toda atrás do placar, você tem que recuperar o placar. E aí, ao segundo tempo, eu acho que eles não conseguiriam ter a intensidade nos 2 tempos como eles tiveram no primeiro tempo. E no segundo tempo, eles caíram um pouco da intensidade. Foi onde a gente conseguiu equilibrar o jogo e tivemos boas ações no segundo tempo. Principalmente ali depois dos 20 minutos, com a entrada do João Pedro e do Bessa. O time cresceu, tivemos boas oportunidades, poderíamos ter empatado o jogo. Então, diante da sua pergunta, diante disso tudo que você contextualizou, a gente precisa ser eficaz. Primeiro, a gente precisa ter mais atenção para não sair atrás do placar.
como é que é a tônica para esse jogo? Primeiro passo, não tomar o 3-1, né? O segundo passo, empatar o jogo, e o terceiro passo, virar o jogo. Então, eu contextualizei para os meus atletas essa partida como se a gente estivesse no intervalo de jogo, né? É um mata-mata de 180 minutos. É um intervalo longo, onde eu posso assistir o adversário, onde eu posso fazer as correções para que a gente não erre, onde a gente possa entender como é que a gente vai sair dessa marcação agressiva do adversário, que nos buscou dentro do nosso campo com uma pressão e tivemos dificuldade. E eu tenho mais tempo para pensar o que eu posso ter de melhor escolha nos 11 que vão iniciar e a plataforma de jogo para que a gente possa reverter esse resultado. Criar a posse de bola em eficiência. Fazer os gols é o que a gente precisa, e a gente precisa ser contundente, em positivo dentro de casa, dentro do que os nossos números têm. Eu tenho 8 jogos em casa, eu tenho 6 vitórias. A nossa postura dentro de casa é muito positiva. E é isso que a gente vai levar para o jogo de amanhã. Professor, boa tarde, Diego, bom dia. Professor, o que vai ser mudado, né, para esse jogo na questão de atitude? Os jogadores sentiram o baque do último jogo, porque, assim, do meu ponto de vista, e do torcedor em geral, né, a questão principal que pegou nesse jogo foi a questão da atitude. O que é que vai ser, da sua parte, né? O que é que está sendo conversado? O que é que os jogadores sentiram esse baque dessa derrota? Fala para o torcedor aí que aqui na cidade só se fala nesse jogo, o senhor vai ter mais de 40 mil pessoas ao seu lado. O torcedor está ansioso para ver a atitude do Santa Cruz nesse mata-mata. Diego. Excelente pergunta, Diego. Esse ponto era o ponto que eu queria tocar, a atitude. Esse jogo é a razão da minha insônia semanal. Eu tenho acordado muito antes do que eu acordo normalmente. Então, assim, eu já comecei a vivenciar esse jogo logo após o apito final. Não adianta mudar peça, mudar sistema. Se a gente não... Bom, a resposta foi perfeita. Não adianta mudar peça, mudar esquema, entrar no 4-3-3, 4-4-2-3, se não mudar a atitude do time. Não adianta. A resposta até agora foi perfeita. Principalmente daqueles primeiros 30 minutos, ou eu vou ser bem contundente, do nosso primeiro tempo e o início do segundo tempo. Então, a gente precisa mudar de atitude. E o treinamento da semana foi um treinamento de mudança de atitude. Nós conversamos bastante, pontuamos, visualizamos nos vídeos, fizemos as correções necessárias, e o nosso torcedor pode ter certeza, vocês da imprensa, que vocês vão ver o Santa Cruz com uma atitude diferente. Como vocês já tiveram a oportunidade de ver inúmeras vezes a gente jogando em casa durante esse campeonato. É aquela postura que vocês já viram dentro de casa, é que o Santa Cruz... Gerência. Bom, enquanto passo com E eu concordo com ele no que ele falou na questão da atitude aí. Não adianta mudar esquema sem mudar atitude, e ele se compromete com a torcida, com todo mundo, que o Santa Cruz vai ter uma outra atitude no próximo jogo, tá? E vocês vão ver na hora que o time entrar em campo. Eu, com certeza, vou tomar as atitudes e as decisões pertinentes para que a gente mude de dentro de casa do primeiro ao último minuto nessa final que nós temos amanhã. Do lado de fora, parece que está um pouquinho de decisão. Eu queria que você falasse como é que está sendo essa conversa durante essa semana, com o trabalho desde o jogo de semana, e também se você puder falar rapidamente, se já tem uma definição da sua parte, que você pode falar também, na questão do desenvolvimento que você vai falar. Internamente, boa tarde. Internamente, a gente já tomou as atitudes que teríamos que tomar para que a gente mudasse a atitude. A gente tomou todos os cuidados e precauções para que a gente, durante essa semana, tenhamos o foco único e exclusivamente nessa decisão. Nós fomos concentrar 2 dias antes, isso não é por causa da derrota, era uma coisa que já estava planejada. E nesse jogo de mata-mata em casa, iríamos concentrar 2 dias antes para que a gente pudesse aumentar, sim, o nosso foco no jogo, recuperar melhor os atletas, controlar a alimentação, controlar sono, porque uma final como essa, ela é decidida no detalhe. Então, a gente está atento a todos os detalhes. E, com certeza, o nosso torcedor, e vocês vão ver uma postura diferente do que foi no jogo de ida lá em Aracaju. Quanto ao goleiro... Mais uma vez, ele fala da postura, que a postura vai ser diferente, se compromete com isso, tá? Vamos lá. Tenho certeza que eu já tomei a decisão, e como pertinente sempre, a escalação a gente libera 1 hora antes, mas a decisão já está tomada. Goleiro, já está tomada a decisão, a escalação só sai amanhã às 16 horas, mas eu repito, o Rock Kennedy treinou a semana toda entre os titulares, tá? Pode ser, sim, que de última hora o cabo mude, pode ser, mas a tendência é o Rock Kennedy ser titular. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Júlio, da TV Guará, Marcelo, Santa Cruz, posso dizer que a Ulisses seja a parte mais importante do Santa Cruz neste ano, porque aí tem justamente o Santa Cruz segue no seu processo, ou ainda difere mais cedo. Eu sei que lá não tem, eu sei que, por mais que tenha motivação, tem essa questão, é um fato. O Santa Cruz avança, o Santa Cruz fica fora. Mas você tem trabalhado isso psicologicamente com os jogadores, se o papo está sendo isso, com mais seriedade, e sabendo da importância dessa decisão desse fato. Boa tarde, Júlio. A gente sabe disso, a gente não pode fugir da responsabilidade, principalmente eu como treinador. A gente sabe que se a gente não buscar o nosso objetivo no sábado, o ano acaba. O ano não vai acabar para nós, porque nós vamos reverter esse quadro, né? Esse primeira metade que nós saímos perdedor 2-1, e a gente vai reverter. Sabemos, trabalhamos com todos os fatos, é fato, e a gente sabe o tamanho da nossa responsabilidade. Mas também estamos muito convictos do que a gente trabalhou durante a semana. E o mais importante, nós sabemos que fizemos um jogo aquém, lá em Aracaju. Fizemos um jogo aquém, nós sabemos, a imprensa sabe, o nosso torcedor sabe, e com certeza o Santa Cruz não vai ser o Santa Cruz daquele primeiro tempo lá em Aracaju.
Então, nós trabalhamos bastante e temos a convicção de que nós vamos reverter esse quadro e sair com a classificação amanhã diante do nosso torcedor. Marcelo, fazendo uma pesquisa mais cedo, você todo mundo já sabe assim, além dos estaduais, 2 acessos enquanto as quadras do CSA. 3 e 1 com Goiás. Com Goiás. E eu estava vendo ali no Santa, entre os relacionados, geralmente, nos jogos, foi que esses 70% dos atletas tiveram acesso nas costas. A linha defensiva quase toda, suplentes e titulares com acesso. Que diferença isso faz num jogo psicologicamente tão pesado para os atletas que estavam em campo, perante 40 mil torcedores, ter tido na sua carreira pelo menos um acesso nas costas? Assim, eu não gosto de falar do que já passou, porque eu preciso escrever uma nova história. Eu estou aqui no Santa Cruz para escrever uma nova história. Mas eu tenho, nos últimos 10 anos, 5 títulos estaduais, 3 acessos com títulos, tenho trabalho com êxito na Série A. Isso só me traz bagagem para que eu possa estar preparado para viver esse momento, do tamanho do clube que eu dirijo, do tamanho da torcida que eu trabalho. Apaixonado da torcida do Santa Cruz. Isso me traz respaldo para que eu possa ter uma semana como eu tive agora. Uma semana de decisão. Eu já vivi muito dessas na minha carreira, mas eu preciso escrever uma nova história. Eu não preciso ficar olhando para trás. Aquilo já passou. O meu sonho, o meu desejo é escrever uma nova história aqui dentro de Santa Cruz, diante desse torcedor apaixonado, diante desse clube gigantesco. Então, assim, isso nos traz know-how, nos traz bagagem. Ter vivenciado isso para que não seja uma coisa que você se surpreenda com cada atitude e decisões que você tem que tomar pertinente ao jogo. Mas o meu desejo, o meu sonho é escrever uma nova história, uma história bonita de conquista dentro de Santa Cruz. Então, não adianta ele ter 3 acessos, como ele mesmo falou, 3 acessos, 5 estaduais, conquistado o melhor treinador do Brasil em tal ano, se agora ele não cumprir com a tarefa que ele foi designado, né? Porque a pessoa não vai viver de passado. Eu não subi com o Santa, mas eu subi com o Goiás. Não tem nada, isso aí não faz diferença nenhuma na atualidade, né? E a resposta dele foi assertiva. Com meus jogadores, junto com meus companheiros de trabalho. Mas a pergunta do repórter foi boa. O repórter quis dizer que o time é um time experiente que já passou por situações de acesso no próprio Santa Cruz, como o William Alves, ou em outros clubes. Perfeito, a pergunta foi boa e a resposta eu também gostei. Marcelo, por que tirar o William Alves da equipe, mesmo ele tendo feito uma boa partida contra o peso e sendo um dos principais jogadores mais experientes do elenco? Qual foi o seu critério para essa mudança? Vamos lá, boa pergunta, meu querido. Você sempre com boas perguntas e é uma oportunidade que eu tenho de responder ao nosso torcedor. Estou aqui para responder ao nosso torcedor. O Matheus, ele vem fazendo um grande campeonato. Haja vista que nós renovamos o contrato do Matheus e, se você analisar 3/4 do campeonato passado, o Matheus foi um dos expoentes da equipe, uma das referências da equipe. O Matheus ficou de fora da última partida por uma questão de cartão, de ser preservado. E assim, quando a gente prepara um jogador para entrar, como o William entrou no lugar do Matheus, a gente prepara o jogador para ele ser até melhor do que estava jogando. Eu não preparo um jogador para entrar e não performar. E isso me traz uma dúvida saudável, né? E eu vou te garantir, qualquer um dos dois que eu escalasse, eu tinha certeza que estariam preparados para a partida, né? E aí eu tomei a decisão de dar continuidade ao Matheus. Mas se eu tivesse escalado o William para o jogo passado, o William também corresponderia como o William correspondeu nas 3 partidas que ele foi solicitado. Então, assim, a gente está bem entregue ali e a gente vai analisar jogo a jogo, caso a caso, para que a gente possa fazer a melhor escolha. Sobre o William Alves, a pergunta foi muito boa e a resposta, ele disse que ele não mentiu, ele falou bem, o Matheus foi muito bem no Pernambucano e no início da Série D, e qualquer um dos dois que entrasse, ele acha que a vaga estaria em boas mãos. Mas a dúvida do torcedor o Matheus é um cara que vem caindo de rendimento, e eu acho que o William Alves já pede passagem para voltar a esse time. Eu acho que o William Alves já pede passagem para voltar esse time, ele já merece. E eu acho que o Matheus já merece ir para um banco. Apesar de ser um bom zagueiro, eu acho o Matheus um excelente zagueiro para a Série D, mas ele caiu muito de rendimento nos últimos jogos. E o William Alves merece para mim, já merece a titularidade. Entrou contra o 13 e entrou muito bem. Eu acho que o William Alves merece a titularidade, mas o Marcelo Cabo deixou em aberto para amanhã, tá? Professor, voltando nessa questão de atitude, né? Quando se há um jogo ruim, o primeiro questionamento do torcedor o salário está atrasado, questão financeira. Como é que está essa questão aí, professor, internamente? O salário de jogadores, comissão técnica, como é que está isso aí no bastidor? O torcedor que sempre nos pergunta essa pergunta. Você já ouviu também sobre essa questão aí no futebol, né? Diego, meu querido, eu não vou fazer cortina de fumaça nesse momento decisivo para que eu possa contextualizar qualquer insucesso nosso no primeiro jogo. O salário está rigorosamente em dia. Tudo em dia. A CLT foi paga agora dia 5, rigorosamente pelo nosso presidente e nossa diretoria. Mesmo se tivesse atrasado, eu não iria usar isso como cortina de fumaça pelo insucesso da minha equipe, aonde eu sou responsável. Eu não vou criar desculpa nem álibi para não assumir a minha responsabilidade. Entendeu, Diego? Então, assim, o salário está rigorosamente em dia. Tudo o que a diretoria pôde fazer, elas estão fazendo para que a gente possa ter tudo do bom e do melhor, para que a gente possa entrar bem no campo. O nosso insucesso no primeiro jogo foi tanto
Campo. E essa responsabilidade é minha como treinador, porque é eu que tenho que assumir, vir aqui e assumir. Eu assumo a minha parcela. É eu que escalo, eu que determino qual é a tática que vai usar o jogo, é eu que faço as substituições, e aí eu que analiso de jogo a jogo. Então, contextualizando a sua pergunta, foi muito oportuna. De forma nenhuma eu vou criar a cortina de fumaça para fugir da minha responsabilidade, que é a responsabilidade técnica para o jogo. Marcelo, quando você chegou, uma das coisas que você falou, que você acompanhava o Santa Cruz desde a década de 70, e uma das coisas que você citou era a questão da torcida do Santa Cruz, né? Ali até entrevista, uma coisa que você falou, que o senhor veio falando, então, não vai ser uma rua, mas vai ser na arena, vai estar apoiando vocês. Quão importante é esse apoio, a manhã da torcida, e comprou a ideia, está chegando esse jogo, está se promovendo. My work is easy because I use Clear. Bom, a resposta anterior foi sobre salário. Ele disse que o salário está rigorosamente em dia, mesmo se não tivesse, o Marcelo diz que não é desculpa para o desempenho do jogo passado. E ele tá certo. E outro detalhe, tá? A diretoria prometeu um bicho aí milionário, tá? Para o acesso. Santa Cruz subindo, vai ter bicho milionário aí para os jogadores, tá? Uma motivação aí para os atletas, tá? Vamos seguir. Fundamental. Falar do nosso torcedor, a gente fica até arrepiado, irmão. Porque é sincero e é de coração. A nossa torcida é um fenômeno. Nossa torcida esgotou os ingressos com menos de 24 horas para o jogo. A gente precisa ter esse voto de confiança do nosso torcedor, e eu não preciso nem, como eu faço aqui com alguns de vocês depois da entrevista, convocar o nosso torcedor, porque ele já se convocou, esgotou os ingressos. O torcedor, ele é o nosso 12º jogador. Ele vai ser importante e fundamental do primeiro ao último apito. Eu peço só o voto de confiança do nosso torcedor. Esse apoio durante todo o transcorrer do jogo, do primeiro ao último minuto, porque ele pode ser, e com certeza vai ser, um diferencial, um fator determinante para que a gente possa buscar essa classificação. Claro, temos que fazer a nossa parte dentro do campo, temos que nos preparar bem, temos que estar com a cabeça boa, temos que ter confiança, temos que ter convicção, mas o nosso torcedor é um diferencial e vai ser naquela arena. Então, o que eu peço ao nosso torcedor, nos apoie, nos incentive, do primeiro ao último minuto, que nós vamos entregar o que a gente pode, o que a gente não pode, a última gota de sangue dentro daquele campo para buscar essa classificação. Bom, terminou a coletiva, foi cerca de 20 minutos, e o Marcelo Cabo falou sobre William Alves, Matheus Vinícius, falou sobre torcida, convocou, não precisou convocar a torcida, porque, como ele disse, a torcida se convocou e se comprometeu que o time vai ter um outro espírito nesse jogo, que o time vai ter uma outra atitude, uma outra entrega, pediu para o torcedor apoiar os 90 minutos, que o time dentro de campo vai corresponder. Torcedor, eu gostei das respostas do Marcelo Cabo. Isso não quer dizer que vai dar que ele acertou agora, que vai dar tudo certo, não. Mas eu gostei, achei centradas as respostas dele, achei assertivas, as perguntas foram boas. Agora só resta aguardar. Pelo que ele falou aí, deixou bem aberto sobre a escalação de amanhã. Eu acredito que vão haver mudanças, tá? Pelo que ele falou, acredito que vão haver mudanças, tá? Mas é isso, torcedor. O que é que você achou da coletiva? O que é que você concordou? O que é que você discordou do Marcelo Cabo? Deixa um comentário aqui embaixo. O que é que você aguarda do time para amanhã? Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha. Hoje às 7 horas tem live e depois tem uma programação diferente. A gente vai anunciar durante a live. Um abraço para vocês e até a próxima.